episódio do documentário Memórias dos Professores, com a entrevistada Elisângela Arcilea Soares Silva. Meu nome é Elisângela, eu tenho 49 anos, sou professora de educação infantil, sou pedagoga e eu atuo na educação infantil. Já trabalho há quase 30 anos como professora, sou efetiva no município de Governador Celso Ramos. Vamos falar um pouquinho sobre a sua família. O que você sabe sobre a origem da sua família? A minha família, tanto meu pai como minha mãe, eles é uma família de origem humilde, eu sou de Governador Celso Ramos, Eles são de Governador Celso Ramos, da Fazenda da Armação. Filhos de pescadores, tanto pelo lado do meu pai como pelo lado da minha mãe. Todos os dois meus avós eram pescadores. Meus pais, meu pai seguiu já no mesmo ritmo, do meu avô, pescador também. Minha mãe também trabalhava na salga também. Então, todos os dois de família bem humilde lá da Fazenda da Armação. O que seria a salga, sabe me explicar? A salga é onde os barcos atracavam e descarregavam camarão, os peixes, sardinha, e ela trabalhava lá limpando os peixes, limpando sardinha, distribuindo para outros lugares. Você sabe me dizer como que eles se conheceram, se casaram? Eles se conheceram ali mesmo porque eles sempre moraram ali na Fazenda da Armação, E então, desde jovens eles já se conheciam já da época da escola, quando eles estudavam. E dali foi surgindo um namoro, um interesse, Eles tinham hábitos, meios de leituras? E quais seriam os hábitos poucos que tivessem, mas... Não muito, assim. O contato mais que eles tinham assim, com a leitura, que eu lembro de quando eu era criança, era mais na igreja mesmo, a leitura na igreja, com a Bíblia, era mais isso, Não tinha livros em casa, assim, para leitura, O que eles pensavam da escola, você sabe me informar? Assim, tanto meu pai como a minha mãe, eles estudaram só até o 4º ano, até a 4ª série, que era a 4ª série, naquela época, que hoje seria mais ou menos como se fosse o 5º ano. Não tiveram oportunidade de estudar porque eles tiveram que trabalhar, Trabalhar para ajudar em casa. Não era que eles não trabalhavam para eles mesmos, eles trabalhavam para ajudar os pais. Porque eles recebiam, o dinheiro que eles recebiam, eles davam tudo na mão dos pais, Para ajudar a família, para ajudar a dar o estudo para os mais novos, os irmãos mais novos. Então, quando eu e o meu irmão, principalmente, que a gente começou a estudar na mesma época, diferença de um ano, eles davam muita importância para o estudo, todos dois, tanto meu pai como a minha mãe. Eles trabalhavam e nunca faltou nada para a gente de estudo. Um caderno, uma pastinha, coisas simples, mas sempre valorizando, Eles sempre, se precisava de um livro, eles compravam tudo que a gente precisava, primeiro era o estudo. Se esforçavam realmente para ver vocês estudando. Vamos falar um pouquinho da tua infância? Quando que você nasceu? Onde a família morava? Quando eu nasci, a gente morava lá mesmo, Ainda morava ainda moram, lá na Fazenda da Armação. Então eu nasci e me criei lá na Fazenda da Armação. E pode me descrever um pouco mais do lugar e o que marcou mais a tua infância? Na época que eu nasci, quando eu era criança, a Fazenda da Armação era assim, bem mais interior, do que é hoje, Então, a estrada de chão, sabe? Então, a gente brincava na rua, não tinha hora para ir para casa, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha televisão, a gente já nem queria mais assistir, porque não é igual hoje que as crianças querem ficar dentro de casa assistindo TV. Na época a gente não queria ficar dentro de casa, a gente queria ficar na rua. E na praia, porque era praia de pescador, então a gente andava na praia. E uma coisa que marcou muito para mim, é que assim, eu e meu irmão, a gente se criou praticamente juntos, diferença de um ano. Então a mãe trabalhava junto com o pai, assim, o pai pescava e ela cuidava da pescaria, Ela limpava os peixes, separava o camarão, e às vezes era ela que vendia. Então, na época, não é bem um bairrozinho, mas assim, um vilarejo assim, vizinho,
que era chamado Camboa. E lá tinha aquelas casas, que é mais casas de praia que se falavam. Que é pessoas que vinham, que moravam fora, mas tinham a casa lá. Então eles passavam o final de semana na casa da praia, né? E aí a gente ia muito, eu e meu irmão, a gente ia com ela até lá, passava o rio. Então a gente ia pela praia, passava o rio, e aí pra mim, pra ele, aquilo ali era uma festa, era uma alegria. E lá, então, e aí ela ia lá e pegava o camarão, pegava a pesca, e depois a gente voltava, então aqui pra gente era uma diversão. Ou então ia esperar o pai chegar da pesca, né? E aí ele tinha um rancho e a gente, à tarde, depois do almoço, a gente já ia pra praia esperar a hora que ele ia chegar pra ajudar ele a carregar as coisas, carregar as pescarias. E tem alguma brincadeira que era a brincadeira favorita sua, entre os seus irmãos? A gente, como eu já falei, né, a gente brincava, não tinha hora para voltar para casa, brincava até a noite. Então, uma coisa que a gente brincava muito, já depois de um pouquinho maior, com uns 10, 12 anos, era brincar de golfe. Que era meio que tipo um esconde-esconde. Que ele brincava em duas turmas, né? Uma turma ficava num lugar e a outra turma ficava mais distante. E aí, daquela primeira turma que ia esconder, ficava só um representante ali à vista dos outros. E os outros se escondiam. Então, e quando aquele último saía, todos aqueles outros tinham que sair procurando. Então, era uma coisa assim, e a gente gostava de brincar mais no final da noite, sabe? Que aí tinha mais opção, não tinha maldade como tem hoje, não era perigoso como era hoje. Então, a gente brincava e os pais não se preocupavam. Não sabiam nem onde a gente andava pela armação toda. Meu Deus. E em casa, como que era a rotina? Em casa, a gente geralmente estudava mais na parte da manhã, né? Saía de manhã e ia para a escola, eu e meu irmão, a gente ia sozinho mesmo, porque era perto, não tinha problema de ir sozinho, não tinha essa dos pais de levar na escola. A gente ia sozinho, voltava sozinho, almoçava, e à tarde a gente sempre ajudava a mãe em alguma coisa em casa. Aí ela botava a gente a limpar casquinha de siri, porque ela fazia casquinha de siri, então ela tirava a carne do siri e a gente limpava as casquinhas para ela preparar, né? Que é uma comida típica, né? Que os pescadores sempre fazem, né? Então a gente ajudava bastante nisso. E o que você sentiu quando começou a frequentar a escola? No começo eu era bem medrosa. Medrosa? Era bem medrosa, porque eu comecei no primeiro ano, né? Não tinha educação infantil. Quando eu comecei não tinha educação infantil, então eu já fui direto para o primeiro ano. Aí aquela coisa, até eu segurar o lápis a gente tinha que aprender. Então não tinha medo de tudo, né? O que eu mais tinha medo é de fazer, porque na época a gente fazia já começava com a letra cursiva, né? Então tinha que fazer as letrinhas tudo juntinha, tudo de mãozinhas que eles diziam, né? O A juntinho, aí quando tinha que fazer o outro juntinho, eu tinha pavor daquilo que eu não conseguia, coordenação motora por todo lá. Mas depois foi. Vamos falar um pouquinho sobre a escola? Qual que é a sua formação e onde você estudou? Eu estudei lá, eu comecei a estudar lá na Nação mesmo, né? Na escola da Maria Malha, do primeiro ano até a oitava série. Era a primeira série até a oitava série. E aí, quando eu teve a formatura, me formei na oitava série lá. Aí o primeiro ano eu tive que vir aqui para Tijuquinhos, no Cônego. Eu fiz o primeiro ano aqui no Cônego, porque na época eu não consegui ir direto para o Biguaçu. Não tinha vaga, quando eu precisei para o primeiro ano no Biguaçu eu não consegui, no Maria da Glória, né? Então eu fiz aqui no Cônego o primeiro ano, fiquei um ano aqui, e aí no segundo ano eu fui para Maria da Glória e eu comecei a fazer magistério no Maria da Glória. Maria da Glória tinha magistério? Sim, magistério. Ah, que legal, não sabia. Foi quando eu fui, mas sempre teve magistério e era 3 anos só. Era o primeiro, segundo e terceiro ano de magistério. Na verdade, começava o segundo, né? Porque o curso técnico mesmo começava no segundo ano, né? O primeiro ano era educação geral, não era específico ainda, né? Hoje em dia já não tem mais, né? Quando tu te forma no segundo grau, tu não te forma nada, né? Tu não tem uma área praticamente, né? Bem, só se tu for com uma escola técnica, né? Até tem, mas não... Tem poucos, né? poucos. O Instituto hoje em Florianópolis, Instituto ele ainda também, referência sim. nisso, né? Só que ele pega o terceiro ano, aí faz o quarto. São somente 2 anos. Então, aí no Maria da Glória já tinha educação geral, que tinha gente que fazia
como se fosse o de hoje, né? Não tinha uma área específica. E aí eu lembro que tinha uma outra área que eu não me lembro qual era, agora eu não vou me lembrar. E tinha o magistério. Aí quando tu ia pro segundo ano, tu tinha que escolher. Então eu fui para lá no segundo ano e eu já fui no magistério. Só que quando eu fui, foi o primeiro ano que o magistério passou a ser até o quarto ano. Porque um ano anterior se formava no terceiro ano, já se formava no magistério. E quando eu fui, passou a ser de 4 anos, magistério de 4 anos. Aí eu fiz até o quarto ano. Eu me formei já quando, né, um ano a mais. Tive que fazer um ano a mais. E aí eu fiz o curso específico mesmo de magistério. Né? E depois, em 99, eu me formei, acho que em 93 eu me formei. Aí em 99 eu fiz pedagogia, que aí a pedagogia eu fiz lá no município mesmo de Governador Celso Ramos, porque aí foi da Univale. O primeiro polo foi em Governador Celso Ramos, foi a turma que eu fiz, a primeira turma de pedagogia de Governador Celso Ramos, né? Foi em 99. E aí a gente fazia quinta noite, sexta noite e sábado de manhã. Aí era emergencial, que eles falam, não era distância, era emergencial, não tinha distância, me confundi. Aí a gente fez, aí eu me formei em 2003, e em 2003 mesmo já fiz a pós-graduação, aí eu fiz pelo IBTEX. Quando eu estava terminando a graduação, pedagogia, eu já comecei a pós. Aí eu me formei em educação infantil e séries iniciais. E depois, mais tarde, eu fiz também educação e tecnologia. Ah, sim. Isso. Porque começou a surgir toda a tecnologia, né? Uhum. Aí na época eu estava trabalhando na Secretaria de Educação e aí eu fiz pela PUC do Rio de Janeiro, aí foi a distância. Aí eu fiz a distância Educação e Tecnologia pela PUC do Rio de Janeiro. Isso foi a tua formação acadêmica, né? E sobre a tua primeira escola, o que você lembra? Poderia descrever um prédio, um pátio, a sala de aula, como que ela era? É uma escolinha pequena, né? Inclusive a escolinha que você estudou, né? Ela foi lá no Santo Antônio. Ah, é? Aham. Não sabia. Foi a primeira escola que eu trabalhei, foi no Santo Antônio com uma turma do primeiro ano. A primeira série, era a primeira série ainda. Então a primeira escola que eu comecei, até tem marcado aqui, no dia 4 de abril de 94. Foi com uma primeira série, a turma de alfabetização e era tipo assim, era uma escola, era pequenininha. Se eu não me engano, no começo eu acho que tinha só 2 salinhas, tipo, era 2 turmas de manhã, 2 turmas à tarde, depois que ampliou um pouquinho. Aí ficou com 4 salas. Pelo que eu me recordo, mais ou menos era assim. E agora já ampliou, né? Já está um pouquinho maior, mas foi ali. Sim, isso foi da tua vida profissional, né? E quando tu entrou na tua escola que tu estudou lá na tua infância, como que ela era essa escola? Era uma... lá na infância. Isso. Ela tinha até a 8ª série, né? Era uma escola grande, não tinha educação infantil, porque na época não tinha educação infantil. Aí, mas era uma escola grande, tinha, então, a visão da gente era assim, um pouco assustadora, né? Porque perto da minha casa tinha a antiga escolinha, que era a mesma, só que ela mudou o prédio de lugar, né? Aí ficou uma escola maior. E a gente brincava muito nessa escolinha de madeira, sabe? Que já estava meio que destruída, já estava assim, só os restos, né? E a gente brincava muito ali a vizinhança brincava naquela escolinha. E aí quando a escola foi para lá, aí quando a gente começou, já foi lá no prédio grande, na escola grande. Entendi. E do que tu mais gostava nessa tua escola quando tu começou a estudar? No começo eu fui um pouco assustador, mas depois eu gostava de estudar, gostava de ir para a escola, assim, era mais assim, certinha, sabe? Eu gostava muito de fazer as coisas erradas, assim, tinha até medo de falar na sala. Os professores, o que tu lembra de algum professor? Eles influenciaram na tua vida pessoal e profissional? Sim, teve um professor que, assim, até hoje, assim, ele ainda é referência para mim. Hoje ele já foi diretor, tudo, o professor Eufrídio, ele deu aula para mim no 4º ano, na 4ª série. E marcou bastante, sabe? Aquele professor assim, bem certinho, tinha a letra assim, desenhada. Era aquele professor assim, que se tu era boazinha, ele era bonzinho para ti. Então, mas aqueles alunos mais arteiros, aí ele era
bem ruim. E tinha um professor que ele era bem bravo, bem... A gente ficava... Aí era na terceira série. Aí a gente ficava espiando, porque a nossa escola ficava no alto, sabe? E aí a gente ficava esperando lá embaixo para ver se ele ia vir ou não. Mas ele nunca faltava, então a gente ficava esperando para ver se ele vinha. Aí eu ia lá e o professor... Não, agora a gente tem que ir, não adianta, não faltou. Porque na época faltava, a gente ia embora. Então a gente, as outras turmas, o professor faltava e ia embora. E a gente sempre ficava esperando que o nosso professor faltava, mas aí ele nunca faltava. E a gente pode até destacar que tinha homens, né? Tinha. Na educação, nos anos iniciais. Tinha bastante. E hoje não se encontra tanto, né? Na terceira série, meu professor da terceira série foi homem. Ele era ruim. Ele era ruim para todos eles. Ele é professor bem rigoroso. Bem rigoroso. Bem rigoroso. E o da quarta série também era homem. E aquele também foi esse que marcou bastante. Que hoje é uma dificuldade, né? De encontrar um nos anos iniciais, né? É mais finais, né? E sobre a tua juventude? Você passou a juventude no mesmo lugar? Como que era? Sim. Desde a infância até a juventude, na adolescência, vida adulta, o começo da vida adulta, né? Tudo no mesmo lugar, fazendo narração. Era um lugar assim, bem calmo, né? Tipo, principalmente no inverno. No inverno era bem calmo. Mas aí quando chegava no verão, então como é um lugar de pesca, mas também é um lugar de turistas, né? Porque tem as praias bonitas para lá, então quando chegava no verão era movimentado, né? Era outro ritmo. Sim, até hoje é assim. Até hoje é assim, né? Quais eram as principais formas de lazer na tua época de juventude? Então, no inverno a gente ia na praça e conversava, né? Conversar com os amigos, se juntava em turma para brincar, não tinha celular, então a gente era mais no conversar mesmo, no rir, brincar, e essas eram as formas que a gente se divertia. Né? E você gosta do que faz hoje? Sim, gosto, me sinto realizada, né? Acho que já fiz já cumpri o meu papel, né? Já fiz a minha parte da educação. Na sua juventude, o que você pensava sobre a escola e a continuidade dos estudos? Por que tu escolheu essa profissão? O que te motivou? Sabe, no começo não foi muito porque, tipo assim, eu não vou dizer que assim, eu nasci para isso. No começo não me via assim, sabe? Não tinha muita opção, digamos assim. Tipo, aquela coisa assim, se a gente fizesse outra coisa, mas vai estudar onde? Só tem ali em Biguaçu, então tu tens que escolher aquilo ali, tens que escolher alguma coisa. Para Ganchos eu não queria ir, porque lá não era só segundo grau. Eu não queria, já queria alguma coisa, né? Queria ter uma formação, né? Já. Então, mas aí, tipo, depois comecei, aí eu vi que realmente era isso mesmo que eu precisava. Se encontrou. Me encontrei, né? Que bom. Você lembra dos tempos de escola? O que significou para você? Assim, para fazer um resumo, né, de tudo. O que a escola te influenciou? Destacar alguns pontos só para que a gente... E a tua vida escolar, né? O que você sente pela escola? Qual é o sentimento que tu tens hoje? E tudo que te motivou, que tu pode deixar claro aqui pra gente. Para mim, assim, eu vejo a escola como um começo de tudo, né? Porque é aquela história, seja de qual for, de onde tu vier, tu sempre vai precisar ir para a escola. Mesmo que tu não tenha condições nenhuma de estudar, financeiramente, né? Até uma família que financeiramente não tenha condições de dar nada para o filho, digamos assim, entre aspas, valor, como é que eu vou dizer? De valor capital, né? Amor, toda a família vai dar, né? Toda a família vai dar amor para os filhos. Mas a gente sabe que tem aquela família mais carente que não tem condições de dar financeiramente, né? Tudo que o filho quer. Mas é uma coisa que toda a família pode dar no estudo, né? Então, pode permitir, né? O amor e o estudo é uma coisa que toda criança já nasce com uma obrigação de ter e é uma coisa que não tem como negar, porque é uma coisa que é acessível a todos, né? Sim. A educação é acessível a todos, então acho que só se não quiser mesmo. Sim.
E então já está quase perto de se aposentar, né? Já está quase entregando. Vou passar para ti, Daniela. Obrigada. Então é isso. Muito obrigada por responder ao nosso questionário, às nossas perguntas. Espero que tenha sido foi muito gratificante e muito obrigada de coração, né? Porque a gente sabe que tu deu aula também para minha mãe, tu fez também a educação de jovens e adultos, né? Tu participou por essa... Eu comecei nas séries iniciais, né? Que aí eu trabalhei na escolinha onde tu estudou, que era vizinha da tua casa. Ali eu me lembro que eu trabalhei com a primeira série, nunca trabalhei com segunda série. Na minha vida toda eu nunca trabalhei com segunda série. Aí depois eu peguei terceira série e quarta série, foi as turmas que eu trabalhei ali. E quando eu me efetivei, eu comecei a trabalhar com a educação infantil. E na educação infantil eu já trabalhei com o Jardim 1, que nossa nomenclatura é essa, né? Jardim 1, Jardim 2, Pré-1 e Pré-2. E eu nunca peguei os bebês, os maternal eu nunca peguei. Eu prefiro os maiorzinhos, sabe? Sim, tu gosta de alfabetização. Eu gosto de ver, não que a gente não veja resultado com os menores, a gente vê, e muito, né? Mas eu gosto da parte da escolarização mesmo, de ver eles pré-alfabetizados, assim, eles começando a conhecer as letrinhas. E com a tua mãe, que aí foi um ano que eu trabalhei que eu tive a oportunidade também de trabalhar com adultos, e foi muito bom, muito gratificante também, uma realização também. É outra coisa, totalmente diferente, sabe? É diferente de trabalhar com... Tu pode trabalhar tipo, o que eu trabalhava de primeira a quarta série é diferente dos jovens e adultos lá na primeira a quarta série, sabe? É outra coisa, eles estão ali porque eles querem, né? Criança vai porque muitas crianças vão porque são obrigados, né? Mas o adulto não, o adulto tá ali porque ele quer, então tu vê outra coisa, tu vê outra valorização, sabe? É outro olhar, assim, é bem gratificante. Eu vejo pela minha mãe, sim, até deixar claro aqui que a minha mãe sempre teve uma admiração muito grande, né? Porque ela te viu, né, no começo da sua trajetória, e depois te deu aula para ela, para a formação dela já adulta. Então ela sempre teve muita essa admiração, né, pelo professor, principalmente por ti, né? E ela sempre falava, ela é muito querida, ela explica muito bem, eu aprendo. Então, assim, isso marcou bastante. Eu acredito que aqui na nossa região tu marcou muitas vidas, né? Lá desde a minha infância até agora, né? E até hoje, assim, muitos dos adultos que eu dei aula aquele ano, eu encontro eles e eles passam comigo, oi, prof, sabe? O tratamento na vida da gente, assim, é gratificante. Todas elas deixam uma marca, né? Cada turma, assim, a gente lembra, sabe? Às vezes passa tempo e, né? Eu fui tua aluna. Foi minha aluna, mas assim, qual foi a turma? Aí a gente fica lembrando, realmente, tu era aquela aluna, tal, e a gente fica recordando, aí já lembra da turma, sabe? Sim. Porque são muitas pessoas que passam pela vida da gente, né? Imagina, são 30 anos, né? Então foi bastante tempo também. Elisângela, obrigada pelo tempo, né, disposto aqui pra gente, e é isso. E essa é a lembrança compartilhada pela professora Elisângela. Obrigada.